Fala, meu consagrado, minhas consagradas, estamos aqui para mais um vídeo. Na verdade vou gravar dois, eu ia gravar tudo junto, mas quando fica longo demais a galera não assiste, então eu vou deixar separado porque são temas um pouco distintos, né? Primeiro é o seguinte, uma amiga minha mandou mensagem há 1 bilhão de anos, eu só vi agora, falando sobre a existência de Deus, né? Deus existe e tal, porque tem muito essa questão, a pessoa começa a questionar se Deus existe. E assim, e já ocorreu também quando eu era religioso, estava na igreja, e dentro de um carro lembro que uma mulher da igreja falando, né, dizendo assim dentro do carro, o inimigo coloca setas, que a gente começa a se questionar, será se Deus existe? Aí o que eu respondi para ela foi, tipo assim, não é inimigo colocando seta, e é o que eu vou responder agora. O que acontece? O cristão ter essa dúvida, ou a possibilidade dessa dúvida, é no mínimo um alerta, algo muito estranho que você tem que ter. Por exemplo, você que vive, sei lá, com um amigo, imagine seu melhor amigo. Você poderia um dia, tipo assim, chegou hoje, aí você não viu seu amigo hoje. Você não viu, seu amigo não foi na sua casa, não te ligou, não mandou mensagem. Você tem como cogitar a hipótese do seu amigo não existir? Não, né? Por que você não tem como cogitar essa hipótese? Porque simplesmente você teve experiências com esse amigo. Esse amigo falou com você, você ouviu a voz dele, viu ele te mandou mensagem no WhatsApp, mensagem no Facebook, no Instagram, curtiu uma foto sua. Você sabe que aquela pessoa existe porque teve interações com ela, entende? Uma coisa que é diferente é o seguinte. Por exemplo, digamos o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. A gente vê imagens dele na televisão, mas a gente pode começar a questionar. Será se o Bolsonaro existe? Por quê? Porque a gente não viu ele pessoalmente, pelo menos eu não, né? Muita gente viu, mas vou dar um exemplo meu, né? Eu não vi o Bolsonaro pessoalmente, nunca falei com ele, só vi vídeo. Vídeo pode ser montagem, pode ser computação gráfica. Eu posso, do nada, começar a questionar e pensar, pô, Bolsonaro não existe, isso aí é computação gráfica, foi um dublador que fez a voz dele, assim como tem várias imitações, ele não existe, isso é apenas uma conspiração Illuminati, não sei o que. Eu posso inventar uma história e chegar à conclusão que o Bolsonaro não existe pelo fato que eu não tenho interações com ele, certo? Ele não é meu amigo, não fala comigo, não está constantemente. E assim, vale ressaltar que eu não estou falando de interações apenas ouvir voz e ver a pessoa. Por quê? Porque, como a gente sabe, tem vários web namoros hoje em dia, tem... não só hoje em dia, né? Antigamente também a galera que utilizava o MSN, o Messenger antigamente, né? Que namorava naquela época. Pô, naquele tempo não tinha webcam, era muito difícil ter webcam, ninguém tinha celular e tal com câmera. Então as pessoas na internet, elas não tinham foto. Aí você imagina, você conversar com uma pessoa, tipo no WhatsApp, sem a pessoa ter foto, sem você ter foto, e puramente, simplesmente pelo conteúdo uma da outra. Sabe? O que eu achava muito top. Pra mim ali era sinceridade máxima ali, sabe? Que ali você conhecia realmente como as pessoas são, né? Enfim, e ali, mas mesmo sem a pessoa ter a foto, mesmo sem ouvir a voz dela, a gente, quando conversava lá no MSN, sabia que aquela outra pessoa existia. A gente não ficava duvidando assim, será que isso aqui é um programa de computador que está imitando uma pessoa, é uma inteligência artificial? A gente não duvidava, por quê? Porque a gente estava tendo interações com aquela pessoa, mesmo não vendo nem ouvindo ela. Da mesma forma é a crença com Deus. Muita gente tenta saber da existência de Deus por meios de cálculos lógicos, matemática, ciência. Por aí também dá de saber, tá? Sabe? É de fato muito óbvio por lá também. Mas a forma de você ter uma crença que não tem como ser abalada é igual o amigo que eu disse que não lhe viu hoje, né? Você sabe que ele existe, não vai duvidar da existência dele porque você já conhece. É que nem Deus. Por exemplo, na minha vida eu acho que um cristão de verdade, a existência de Deus está baseada na convivência que teve com Deus, a experiência com Deus. E eu sei que muita gente não teve nenhuma experiência com Deus, mas isso está errado. Se você não teve, está errado. Está errado, está errado, está errado. Tem que buscar. Você está fazendo alguma coisa errada, certo? E a maioria das pessoas está fazendo muita coisa errada, certo? Então vamos lá, por exemplo,
eu não vou falar os meus testemunhos, as coisas que aconteceram, né? Mas, por exemplo, na minha vida, né? Teve um momento lá que Deus estava falando algo para mim, que acontecia assim, assim, assado, e que o nome de uma pessoa que ia aparecer seria nome tal. E era um nome muito estranho mesmo, que eu nunca nem tinha visto ninguém com esse nome, e até hoje eu nunca vi outra pessoa com esse nome. Aí apareceu uma pessoa, começou a conversar comigo, e tinha o mesmo nome que Deus falou para mim que iria ter, sabe? A história é muito mais complexa do que isso. Complexa não, né? Mas era muito mais impactante, porque era o momento que eu estava precisando. E Deus geralmente aparece mais nos momentos que a gente está precisando, sabe? Que Deus, ele ajuda muita gente nesses momentos. E eu tenho essa experiência, eu tenho outras várias experiências que, tipo assim, eu não tenho como olhar para trás, tipo, hoje em dia. Porque tem muitas vezes que acontece merda na nossa vida que a gente fica, pô, Deus, ajuda nós aí. Mas, tipo assim, mesmo que aconteça toda a desgraça do mundo, e olha que na minha vida já aconteceu muita desgraça e continua acontecendo muita desgraça. Mas, mesmo assim, eu não tenho como olhar para trás, para o que eu já vivi e dizer, pô, Deus não existe. Eu não tenho como, não tem como. É irracional eu fazer isso, por conta das experiências que eu tive. Beleza? Então, o ponto de partida é a experiência, né? Agora eu vou falar do porquê que as pessoas geralmente não têm essa experiência, né? Tem a questão do discernimento, né? A religião, o papel da religião, embora o nome seja religar a Deus, o papel da religião verdadeiro é desligar as pessoas de Deus. Então ela faz de tudo para que as pessoas não tenham nenhuma experiência com Deus. Vou dar o exemplo de uma das coisas que muitas pessoas que estão na igreja fazem, mas que a religião condena e que ajuda muito você a falar com Deus, falar mesmo, né? Por exemplo, né? Você pegar a Bíblia e abrir em qualquer versículo, né? E ler o que está escrito lá e, tipo assim, Deus me responde aí, abrir o versículo da Bíblia, um versículo aleatório e Deus fala comigo aí. Isso aí várias vezes Deus mandou para mim uma mensagem através disso, na chamada sorte, né? Muitas vezes mesmo, sabe? Muita gente da igreja faz isso. Mas a religião diz que isso é errado. Ah, porque se abrir lá na parte que diz assim, te mata. Isso o que pode acontecer? Sendo que, gente, pelo amor de Deus, na Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver inúmeras vezes que os profetas, os apóstolos, discípulos utilizaram da sorte, pegavam as pedras assim e diziam assim, essa pedra fulano de tal, vamos tirar a sorte aqui para ver quem Deus escolhe. E escolhia dessa forma. E nas escrituras, a não ser que você não acredite na Bíblia, né? Na Bíblia diz que Deus escolheu daquela forma e falou daquela forma com sorte. É só você ler a Bíblia. Por exemplo, até mesmo Matias, se eu não me engano, que é o apóstolo não, né? O discípulo que substituiu Judas foi escolhido dessa forma. As terras que foram divididas lá pelas 12 tribos foi através da sorte. Mas a religião, como ela sabe que aquilo é uma forma de Deus falar e do povo falar com Deus, a religião diz de forma bem sem lógica que aquilo é pecado. E as pessoas engolem tudo e, é pecado. E aí, pronto, cortou uma parte ali. Assim como inúmeras outras. Outra maneira também que a religião tem de cortar os vínculos de Deus com os homens é o seguinte. O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o conhecimento de Deus com os homens. É Deus falando com os homens. São os mandamentos de Deus no nosso coração. É como se fosse uma ligação que nós temos com Deus, né? Então, o que acontece? Para o Espírito Santo falar com a gente tem que ter algumas condições, obviamente, né? A gente tem que ser agradável a Deus, né? A gente tem que, cumprir os mandamentos, ser humilde, né? Muita gente cumpre uma boa parte dos mandamentos, mas não é humilde. Deus não fala com quem não é humilde, tá? Sabe? É bem explícito isso na Bíblia. É dos humildes o reino dos céus, tá bom? Se você não entendeu isso, sinto muito, tá lá em Mateus capítulo 5. Então, o que acontece? E a religião, né, criou, quem me conhece sabe disso, então eu não vou aqui fazer rodeio. Colocou Paulo para substituir Jesus, né? Então a galera, ao invés de ouvir, seguir o que Jesus fala, a galera segue Paulo. E Paulo, quase tudo, se contrapõe a Jesus. Então, o que acontece? A pessoa que só está seguindo Paulo, ela está muito fora da vontade de Jesus, da vontade de Deus. Então, essa pessoa, quando tenta se comunicar com Deus, ela não consegue porque ou ela está soberba, ou ela está fazendo tudo errado. Vou dar um exemplo, né? Jesus disse para a gente que a gente vai ser
salvo através das nossas obras, que a gente deve fazer muitas obras, deve visitar a pessoa doente no hospital, que deve visitar o preso na prisão, que deve dar comida aos pobres, entendeu? Jesus fala isso, que a gente tem que fazer essas obras para ser salvo. Jesus fala claramente. Já Paulo diz que não é por obras que a gente vai ser salvo, não precisa de obras. E aí a pessoa que segue Paulo vai fazer o quê? Não vai se importar em fazer as coisas porque já está salvo na cabeça dela. Então aquilo gera uma pessoa que desagrada a Deus, que não está nos caminhos de Deus e que, obviamente, na hora que for falar com Deus, dificilmente vai ter um contato, nem vai ter o discernimento, mesmo que Deus fale com essa pessoa, porque Deus fala com todo mundo. Fala, ele diz, ó, você está fazendo merda aí, para de fazer. Deus fala, só que essas pessoas muitas vezes não têm o discernimento, a humildade de entender que é Deus falando, certo? Muitas vezes vai dizer até que é o inimigo, é seta do inimigo na minha vida, entendeu? Então, basicamente é isso. E quanto à ciência, só para fechar aqui o vídeo, né? Que eu falei que da ciência também dá de você saber que Deus existe de forma bem óbvia. É porque a ciência nos diz, a ciência diz assim, ó, galera, não dá para provar que Deus existe. Aí você absorve, não dá para provar que Deus existe. E aí você nem pensa, você nem raciocina, você acha assim, é muito difícil, né? Meu Deus do céu. Mas agora, se você olhar ao redor, é tão óbvio. Por exemplo, você já parou para pensar por que só existe o ser humano de animal racional, com uma sociedade cheia de prédios, cheio de casa? Só, ó, se você for olhar os felinos, tem o leão, tem, sei lá, o leopardo, tem a onça, tem o de acha quatro lá. Os peixes, tem 1 bilhão de peixes. Se você olhar os macacos, tem um monte de macaco. Mico-leão dourado, mico-leão vermelho, o diabo 4 lá. Aves tem águia, falcão, passarinho, bem-te-vi e pica-pau, tem um monte, né? Então, tem um monte, mas ser humano só tem um, velho. Só tem um ser humano, o ser humano só é um. Não existe uma outra raça de seres inteligentes que sejam diferentes, azuis, verdes, com escamas, com pelo, inteligentes que façam casazinhas igual a gente, que conseguem conversar, tem uma língua desenvolvida. Ah, mas os golfinhos são inteligentes. Eles são inteligentes de quê? Pega um triângulo e coloca no... Pô, fuleiragem, meu irmão. O que acontece? Isso aí já é uma prova que, pelo amor de Deus, só sendo muito cego para não enxergar que nisso existe uma existência de Deus, certo? Outra coisa, segundo a própria ciência, o nosso planeta está num local que, se ele se movesse 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, deixaria de ter vida na Terra. Segundo a ciência também diz, algo que eu não acredito, né, mas a ciência diz, que no nossa galáxia não tem vida inteligente, né? Se tiver um micróbio lá não sei onde, uma bactéria desgraçada lá no meio de um vulcão de Marte, não sei o que. Mas que não tem outro ser humano, não tem tipo 9 planetas aí, eu acho que já tem 10 atualmente, né? E não tem outro ser humano, não tem uma onça em outro planeta, não tem nada, só a gente aqui. E por acaso só tem nós aqui, que coincidência, né, velho? Meu Deus do céu, como o acaso ele é interessante, né? Pois é, então, o fato também deles disserem que veio de uma explosão, né? Nada eles chamam explosão, para mudar o nome de se fazerem de inteligência, é de uma expansão, grande bosta. Enfim, eles acreditam que o tudo veio do nada, entendeu? Aí, tipo assim, isso aí é altamente lógico, você tem que acreditar na ciência, que a ciência é muito inteligente. Mas agora, crer que Deus existe, isso aí é coisa de gente burra, é isso que eles pensam. Então, assim, se você for olhar pela ciência, também é algo muito óbvio, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer é, se você tem dúvida da existência de Deus, tem algo muito errado na sua vida, vá procurar Deus, vá procurar fazer o que Deus quer, veja o que há de errado na sua vida, conserte, arrependei-vos, pois vós de vosso pecado, procure a Deus e é isso. Ore mais, tipo assim, você tá lá esperando o ônibus, leia lá a Bíblia e comece a pensar, Deus, o que eu faço? O que você tá com problema? Ô Deus, estou precisando tanto de ajuda, o que você acha que eu faço? Sei lá, eu me mudo ou eu fico aqui? Eu vou pro trabalho ou eu não vou? Eu namoro com fulano de tal ou não namoro? Pergunte para Deus e veja o que ele vai responder. Beleza? É isso, galera. Valeu. Outra coisa, né? Isso aqui eu vou comentar. Por exemplo, negócio de namorar ou não, né?
Uma das coisas que, quando eu fui casar com a Gabriela, a mulher a qual eu estou casado, ela tinha um, uma pulseira com os 10 mandamentos no braço, que legal. E o nome dela é Lígia Gabriela, que significa Lígia é escolhida e Gabriela é mulher de Deus. Então é escolhida mulher de Deus. Então sim, cara, Deus fala com a gente todo tempo. Valeu, falou, fui.